Então, foi rápido, né? Voltamos aí, agora com a nossa videoaula de número 43. Vamos continuar, né? Estamos falando sobre silogismo. Espero que vocês já comecem a associar isso daí, para vocês verem como é que isso está caindo em prova, né? Então vamos lá, vamos buscar aqui. Aí, no bloquinho passado, poucos minutos aí atrás, nós estávamos falando sobre modus ponens, que traduzindo do grego, modo de afirmar. Afirmando de dentro, você afirma o de fora. Ou seja, afirmando o antecedente, você tem que afirmar o consequente, que é modus ponens, ou seja, ponendo ponens, afirmando o afirmado. Que legal essas palavrinhas, né? Agora, nós vamos ver modus tollens, ou tolendo tollens. Traduzindo, modus tollens, modo de negar, ou negando o negado. Negando o negado. Que coisa boa. Então, vamos ver. Forma categórica. Vamos ver? Vamos lá. Se A, então B. Opa. Não B. Logo, tracinho, desculpa, traço de asserção. Logo, não há. Uai, professor. Peraí, que legal. Peraí. O modus ponens é afirmo de dentro, afirmo de fora. E o modus tollens? Nego de fora, nego de dentro. Olha que coisa boa. Ah, professor, mas é a mesma coisa então. Se você tem o nível superior, então você tem o nível médio. Eu tenho o superior. Logo, eu tenho o médio. Perfeito? Bom, olha o outro caso aí. Se você tem o nível superior, então você tem o nível médio. Aí uma pessoa fala, eu não tenho o médio. Então você também não pode ter o superior. Professor, eu tô lembrando disso aí. Isso aí tá parecendo o teorema da contrarrecíproca. É justamente isso, crianças. Modus tollens, modo de negar ou negando o negado. Olha só. Se A, então B. Então o que eu fiz aqui na premissa 2? Eu neguei o consequente. Se eu negar o consequente, eu automaticamente devo negar quem? O antecedente. Porque se o conjunto de fora não existe, o de dentro também não pode existir. Você vê que é uma situação. Afirma o de dentro, afirma o de fora. Modus ponens. Nega o de fora, nega o de dentro. Modus tollens. Por isso que um é modo de afirmar e o outro é modo de negar. Ah, professor, se A, então B. Se não B, então não há. É justamente isso. Então, é isso que eu quero forçar vocês a perceber na questão. Na questão é que você tem que bater o olho e saber se ele está usando o modus ponens ou modus tollens. Espera aí, então. Então, no silogismo hipotético condicional, você só tem dois modos válidos, ou seja, ou modus ponens ou modus tollens. Afirma, afirma, nega, nega. Só que, detalhe, afirma, afirma é assim, afirma de dentro, afirma de fora. O outro é nega de fora, nega de dentro. Então, os dois modos válidos, afirma, afirma, nega, nega. Perfeito? Modus ponens e modus tollens. Vamos ver como é que funciona isso aqui, né? Detalhezinho marcante. Então, vamos lá. Vamos buscar aqui. Se Deus existe, a vida faz sentido. Ora, a vida não faz sentido. Logo, Deus não existe. Olha que legal. Bate o olho. Antecedente, consequente. Beleza? Ok. O que ele fez na premissa 2? Ele negou o consequente. Ou seja, ele negou o conjunto de fora. Se ele negou o conjunto de fora, para esse argumento ser válido, você também tem que negar o conjunto de dentro. Negar o consequente, nega o antecedente. Se você negar o segundo, nega o primeiro. Perfeito? Então ele fez o seguinte, ele negou o consequente, então ele também negou o antecedente. Então, visualmente, pela regra, esse argumento já é válido. Tá vendo como é que você observa isso? Professor, então, silogismo hipotético condicional. Afirma, afirma, nega, nega. Sim, é isso mesmo. Então, basta você ficar esperto. Tem questões aí, quando a gente for ver, você fala assim, vai bater o olho e falar, nossa, não acredito que é só isso não. O problema é a falta de conhecimento. Ou seja, a falta do que você, de repente, ficou falho lá atrás. Então, por isso que você tem que prestar bastante atenção para não cair e não cometer erros nesse tipo de questões que caem em prova. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos simbolizar. Eu coloquei D, de Deus existe, e S, a vida faz sentido.
Se Deus existe, então a vida faz sentido. Premissa 2. A vida não faz sentido. Olha que legal. Eu neguei o consequente. Então, para esse argumento ser válido, eu tenho que negar o antecedente. Epa! Se Deus existe, então a vida faz sentido. A vida não faz sentido. Logo, Deus não existe. Tá vendo? Isso aqui, ó. Modus tollens. Modo, traduzindo do grego, modo de negar. Olha aqui, negou o consequente. Você deve negar quem? O antecedente. Mas perceba se você não consegue ver aqui a teorema da contra-recíproca. Lembra? Se D, então S. Se não S, então não D. Tá aqui, se não S, então não D. Você vê aqui o teorema da contra-recíproca aqui. Perfeito. Aí você, visualmente, pela regra, modus tollens, você já sabe se o argumento é válido ou não. Professor, e se eu falhar nisso daí? Valora. Como os exercícios anteriores. Faça chuva, faça sol. Essas premissas. Tá, desculpa ali o argumento. Volta aqui, volta aqui. Aqui, ó. O argumento que eu já tinha colocado, né? O argumento é válido. Perfeito? De vez em quando isso acontece, tá? Isso é normal. Perfeito? Bom, então olha, faça chuva, faça sol. Essas premissas são sempre verdadeiras. Perfeito? Opa, tem uma simples. Então comece com ela. Comece sempre pela simples, porque de acordo com a definição aqui, ela vai ser sempre verdadeira. Que coisa boa, hein? Então tá. Vamos valorar. Se não S é verdadeiro, o S vai ser falso, porque tem sinais contrários. Então vai ter valorações diferentes. Se não S é verdadeiro, o S vai ser falso. Muito bom, né? Opa, ali, ó. Quem estiver fazendo por valoração e não pela regra, só entender o seguinte. Se então só vai começar a ser válido se der para fazer análise Vera Fischer. Professor, e se não der para começar a fazer análise Vera Fischer? Aí o argumento já não é válido. Aí você pode parar a questão e falar que o argumento não é válido. Quer ver? Que conectivo é esse? Se então visualmente dá para fazer análise Vera Fischer? Dá. Opa, não pode ser Vera Fischer. Se não pode ser Vera Fischer, o D aqui, ele vai ser falso. Por quê, professor? Por causa do se então. Lembra, o se então só é falso se for verdadeiro para falso. E a gente brincando, tá aí chamando de Vera Fischer, uma brincadeira que somente vocês podem fazer, porque vocês sabem a teoria. Perfeito? Imagine, pega isso daí, chama um colega e joga nessas aulas aí. Eu falando Vera Fischer, ele vai falar, quase que eu xinguei. Que diabo é isso? Né? Mas se ele pegar a teoria desde o início, ele vai falar, ah tá, a brincadeira Vera Fischer é por isso, por isso, por isso, por isso. Porque senão a pessoa acaba decorando. Sabe que o sim, então, Vera Fischer, mas se alguém um dia for perguntar, que diabo é isso, Vera Fischer? Fala assim, ah, sei lá. Professor doido lá que fica falando, porque um aluno doido falou para ele também, que ó, deve ter algum outro professor doido que falou para esse aluno. Então, isso aí vira uma bola de neve, né? Mas para vocês, sim, vocês podem fazer tranquilíssimos, beleza? Ok, o argumento é válido, modus tollens está provado aqui, valorei tudo certinho. A consequência aqui, ó, tá? Deixa eu só voltar aqui só um segundinho. Se o D é falso, o não D vai ser verdadeiro. Então a minha conclusão, ela é verdadeira, porque deu uma tautologia. Deu tautologia é porque o argumento é válido. Perfeito? Tá aí os dois modos válidos do silogismo hipotético, beleza? Ok, então olha só, revisão rápida. O silogismo hipotético tem dois modos válidos. Modus ponens, traduzindo, modo de afirmar, ou ponendo, ponens, que é afirmando o afirmado, que diz o seguinte, afirma o conjunto de dentro, você deve afirmar o conjunto de fora. Tá aí o primeiro. O segundo era modus tollens, traduzindo, modo de negar. Se é modo de negar, cuidado, nego de fora, nego de dentro. Professor, posso sair negando qualquer um? Posso sair afirmando qualquer um? Você tem que tomar cuidado. Afirmar você começa de dentro para fora. E a negação é de fora para dentro. Não tem erro. Sabe por quê? Daqui um pouco eu vou mostrar os modos que não são válidos. Que às vezes você acha que é válido, mas não é. Por isso que tem que ficar esperto com esse lance aí do modus ponens e do modus tollens, perfeito? Então vamos agir, né? Vamos à frente aqui. Vamos ver o que a gente consegue aqui, né? Vamos lá.
Epa! Epa, epa, epa! Olha só o que vai aparecer ali. Falácia. Peraí, professor. Por que apareceu aquela falácia ali? É justamente isso que a gente vai comentar. Porque alguns argumentos que não são válidos, eles são falaciosos. É uma falácia. Professor, vamos definir falácia aí? Vamos definir falácia aqui para vocês? Olha só. Olha que bonitinha essa definição. Na lógica e na retórica, uma falácia é um argumento logicamente inconsistente, sem fundamento, inválido ou falho na capacidade de provar eficazmente o que alega. Argumentos que se destinam à persuasão podem parecer convincentes para grande parte do público, apesar de conterem falácias, mas não deixam de ser falsos por causa disso. Nossa, que coisa boa, hein? Bom, falácia, normalmente assim, uma definição mais rápida de falácia é um argumento enganoso, é uma estrutura enganosa. Peraí, professor, então, quando eu acho que está certo e está errado, você está tentando ser enganado, é chamado de falácia. E nós temos duas falácias importantíssimas que muita gente cai achando que está certo. Quer ver? Olha um exemplozinho. Um exemplo falado aqui, não está ali não. Se você tem fé, você tem fé? Você tem fé aí do outro lado, não tem? Tenho, professor, tenho fé. Então você acredita em Deus? Sim, eu acredito em Deus. Perfeito, muito bom. Então vamos lá, se você tem fé, então você acredita em Deus. Aí eu lhe pergunto, você tem fé? Desculpa, você acredita em Deus? Aí você me responde, acredito. E eu respondo para você, logo você tem fé. Tá certo? Não, não está certo. Isto é uma falácia. Eu tentei te enganar. Quer ver? Se você tem fé, então você acredita em Deus. Você acredita em Deus. Logo, você tem fé. Mas, professor, eu não afirmei. Sim, mas afirmou o elemento errado. Lembra que modus ponens é afirmo de dentro, afirmo de fora. O que eu acabei de fazer com vocês? Eu afirmei o conjunto de fora. Você afirmar o conjunto de fora não garante o conjunto de dentro. O fato de você acreditar em Deus, de acordo com a premissa 1 que eu coloquei, se você tem fé, você acredita em Deus, não garante que você tenha fé. Perfeito? Se você tem fé, você acredita em Deus. Beleza? Eu acredito em Deus. Logo, eu tenho fé? Não necessariamente. E isso é uma falácia. Tá vendo? É uma estrutura enganosa, conhecida como a falácia da afirmação do consequente. É por isso que muita gente confunde lá modus ponens e modus tollens. Só existe dois válidos, como eu vou repetir para vocês. Afirmou de dentro, afirmou de fora. Professor, então faz essa mesma aí sendo válida. Olha, se você tem fé, então você acredita em Deus. Você tem fé, logo você acredita em Deus. Argumento válido segundo modus ponens. Perfeito? De novo, outra. Se você tem fé, então você acredita em Deus. Você não acredita em Deus. Logo, você não tem fé. Modus tollens. O argumento é válido. Mas vou repetir o que eu acabei de falar agorinha, para você perceber isso daí. Olha só. Se o Rony tem fé, ele acredita em Deus. Aí eu perguntei pro Rony, Rony, você acredita em Deus? Ele falou sim. Logo, você tem fé. Tá certo? Ele vai falar, tá não. Isso é uma falácia. Por isso que na definição está dizendo ali que são argumentos que vai te persuadir. Ou seja, você vai pensar que está certo, está errado. É onde as bancas te pegam no pulo. É por isso que você tem que ficar esperto em relação à falácia. Tudo bem? Então, olha só que bacana. Vou continuar então. Vamos lá? Ó. Afirmação do consequente. Beleza? Afirmação do consequente. Peraí, professor, você está me dizendo então, qualquer questão que eu já vejo a afirmação do consequente, ele não é válido? É isso mesmo, é nu e cru. Se você afirmar o consequente, ele já não vai ser válido. Por isso que é chamado a falácia da afirmação do consequente. Vamos ver? Você pode afirmar, mas o antecedente. Você nunca pode afirmar o consequente, tá? Então vamos lá?
Essa falácia ocorre quando se tenta construir um argumento condicional que não está nem no modus ponens, afirmação do antecedente, nem do modus tollens, negação do consequente. A sua forma categórica é, vamos ver? Se A, então B. Beleza? B. Traço de asserção. Então A. Notem o que eu acabei de dizer para vocês. Tá vendo esse argumento? Ele é um argumento mal construído, perfeito? Ele é ilegítimo, é um argumento que não é válido, tá? A dedução não é correta e o raciocínio não é correto. Tá totalmente errado, perfeito? Ó, antecedente, consequente. A afirmação do consequente não garante a afirmação do antecedente. Por isso que se você perceber que no se então ele tem na premissa 1, se A então B, na premissa 2 ele simplesmente afirmar o consequente, é porque o argumento não é válido. Professor, mas essa estrutura poderia estar ao contrário, colocar o B aqui em cima? Aqui? Pode, a ordem não importa. Essa ordem de colocação dessa premissa aqui não importa, tá? Às vezes você coloca aqui esse aqui embaixo, esse aqui em cima, mas a conclusão é a mesma. Então, detalhe, vamos ver? Que bacana? Então vamos lá. Vamos ver se vai aparecer mais alguma coisa aí pra mim. Aqui. Olha aí. Se Deus existe, então a vida faz sentido. Ora, a vida faz sentido. Logo, Deus existe. Gente, não está parecendo que tá certo, que é válido? Oi, professor, mas parece mesmo. Pois é. Se Deus existe, a vida faz sentido. Ora, a vida faz sentido. Logo, Deus existe. A maioria dos candidatos marcaria isso como um argumento válido, mas ele não é válido, porque isso daí é simplesmente uma falácia, ou seja, uma estrutura enganosa. Ele tenta te enganar e quando isso acontece, ele recebe o nome de falácia. Vamos colocar aqui a parte simbólica para você ver? Premissa 1. Se Deus existe, então a vida faz sentido. Premissa 2. A vida faz sentido. Logo, Deus existe. O erro já está aqui, ó. Tá vendo? Aqui não está sendo usado nem modus ponens, nem modus tollens. Primeiro, modus ponens. Aqui deveria aparecer o D. E aqui o S. Ele trocou. Professor, estou vendo que ele fez a recíproca. Justo, ele fez a recíproca. Lembra? No se então, a recíproca pode não ser verdadeira. Já já eu vou provar isso para vocês, que a recíproca pode não ser verdadeira. E é justamente isso. Quer ver? Olha só. Blá, 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 blá. Então aqui, ó, vamos buscar aqui. O argumento não é válido. Mas, professor, eu já sei que o argumento não é válido só por causa que não foi usado nem modus ponens, nem modus tollens? Sim, questão de posicionamento. Dica, qualquer questão de prova que for um silogismo, e aqui, perfeito, tiver um conectivo se então, se ele começar por essa aqui na outra premissa, você já pode parar a questão e dizer que o argumento não é válido, que a dedução não é correta, o raciocínio não é correto, isso é um argumento ilegítimo e mais ainda, é um argumento mal construído. Isso é chamado de falácia da afirmação do antecedente. Desculpa, falácia da afirmação do consequente, tá? Beleza? Então, isso é uma falácia. E as pessoas cometem isso o tempo inteiro, porque não conseguem assimilar isso dentro da teoria de conjunto, coisa que você hoje é capaz de fazer essa assimilação. Perfeito? Professor, prova valorando aí pra gente, que você falou aquela hora da Vera Fischer. É isso que eu vou fazer. Faça chuva, faça sol, essas premissas têm que serem sempre verdadeiras. Premissa 1, verdadeira. Premissa 2, verdadeira. Perfeito? Começo sempre com quem? Com a simples, porque ela vai ser sempre verdade. Que beleza, olha só. O S é verdade, S tem mesma letrinha, então ela vai ser verdadeira. Sabe aquele lance que eu falei assim? O argumento só vai começar a ser válido se der para fazer análise Vera Fischer? Lembram? Lembra? Olha aqui. Que conectivo é esse?
Se então, professor, dá para fazer análise Vera Fischer? Não. Professor, não dá para fazer análise Vera Fischer por quê? Porque aqui já é verdadeiro, ó. Ó, Vera Fischer, para você saber, ó, só tem dois jeitos de você começar a fazer análise Vera Fischer. Se o D for verdadeiro ou se o S for falso. Somente nesses dois casos. Agora, se aqui for verdadeiro e aqui for ou ser falso aqui, não dá para fazer análise. Resumindo, dá para fazer análise Vera Fischer? Não, professor. Não dá para fazer análise Vera Fischer. Então, peraí, se não dá para fazer análise Vera Fischer, sabe por quê? Esse argumento já não é válido. Porque se o consequente é verdadeiro, o antecedente pode ser verdadeiro ou ele pode ser falso. Professor, tira de novo aí, só para a gente ver. Olha que legal. O consequente verdadeiro, o antecedente pode ser verdadeiro? Pode, não altera essa resposta. Perfeito? Mas o D, sendo verdadeiro, mas ele também pode ser falso. Tá vendo? Ele pode ser falso. Resumindo, essa proposição recebeu verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Uma proposição é uma sentença declarativa que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, mas não como ambas. Que coisa boa, tá vendo? Então, esse D aqui, ele pode ser verdadeiro e também pode ser falso, tá vendo? Recebeu verdadeiro ou falso. Por isso que quando a gente trabalha com recíproca, que a gente trabalhou lá nas equivalências lógicas, eu falei bem claro que a recíproca pode não ser verdadeira, porque o único conectivo que não aceita troca de posição é quem? É o se então. E aqui houve uma troca de posição, ó, tá vendo? Se S, então, D. Então a recíproca pode não ser verdadeira, porque ela pode ser verdadeira ou falsa. Por isso que é conhecido como falácia da afirmação do consequente. Ou até mesmo ser chamada de sofisma, tá? Falácia ou sofisma. Então, cuidado que as bancas, elas cobram essas palavrinhas, falácia, sofisma. Ainda não vi essas bancas cobrando modus ponens, modus tollens, mas no futuro próximo, pode ser que amanhã, perfeito, já estejam cobrando isso. Pode ser que daqui a um tempo, você está assistindo meu vídeo, você deve ter falado bem assim, mas professor, mas já existe. Sim, mas não se esqueça, isso é uma gravação. Por isso que eu já estou falando, pode ser que a banca cobre isso amanhã ou ter cobrado há pouco tempo atrás, coisa que ainda nesta data não aconteceu. Perfeito? Então, resumindo aquilo que nós falamos, perfeito? Ok? Então, falácia da afirmação do consequente. Bom, para a gente encerrar esse outro bloco, eu vou fazer uma revisãozinha. Professor, mas você gosta de revisão, né? Eu gosto, para ficar, ó, martelando na sua cabeça. Sabe o que vai acontecer? Você vai falar assim, ô professor chato, mas é esse professor chato que vai estar com você no dia da prova. Porque na hora que você está fazendo lá, eu vou estar lá na sua cabecinha. Modus ponens, modus tollens, falácia, sofisma. E você vai falar assim, nossa, que bacana. Modus ponens é modo de afirmar. Mas é afirmar qualquer um? Não. Olha aqui, ó, não é afirmar qualquer um. Aqui eu afirmei o consequente. Não é, não. Modus ponens é a afirmação do antecedente e a afirmação do consequente. Afirmando o afirmado. Afirma o antecedente, que é o de dentro. Afirma o consequente, que é o de fora. Modus ponens, argumento válido. O outro é modus tollens, ou tollendo tollens, que é negando o negado. Ou seja, é negar qualquer um, professor? Não, não é negar qualquer um. Você negar o conjunto de fora, obrigatoriamente você tem que negar o conjunto de dentro. Quer ver? Se você é brasileiro, desculpa, se você é brasiliense, então você é brasileiro. Agora nega. Se você não é brasileiro, você também não pode ser brasiliense, você pode ser qualquer outro, né? Então, fiquem bem espertos em relação aí, modus ponens, modus tollens, que são os dois argumentos válidos do silogismo hipotético condicional, perfeito? Apareceu a primeira falácia, daqui um pouquinho, quando a gente voltar no próximo bloco, eu vou falar da outra falácia em relação a esse silogismo, perfeito? Então, eu volto daqui um pouquinho para a gente continuar a nossa matéria. Espero que vocês estejam gostando. Vão fazendo os testezinhos aí bacana e daqui um pouco a gente retorna. Até mais.